Nós vamos começar a ideia do efeito fotoelétrico. Acompanhe comigo, vem comigo agora. Ó, efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico. Tá. O que nós temos, galera? Seguinte. Começou com Hertz, tá? Ele começou a fazer os experimentos, tá? Onde ele percebeu que as faíscas, ele estava fazendo um sistema que era um emissor e um receptor de ondas eletromagnéticas. A ideia veio de Maxwell, né? Quando Maxwell pegou, determinou as equações, né, do eletromagnetismo, né? Aí o que acontece? Ele pega e vai fazer experimentalmente isso, ele comprova, ele consegue emitir uma radiação de um ponto e captar em um outro ponto. Então ele emite uma radiação eletromagnética de um local e consegue captar essa onda eletromagnética num outro local. Então ele faz a transmissão, tá, de um local para o outro através de ondas eletromagnéticas. Tá? Então começou com isso. Mas só que ele veio a falecer, ele falece muito cedo e vai continuar esse trabalho Philippe Lenard, tá? Esse Philippe Lenard era um assistente dele, tá, que continuou o seu trabalho. E aí ele vai descobrir algumas coisas, né? Ele descobre, por exemplo, que quando ele emite radiação, as faíscas que são emitidas por ele, ela fica mais sensível quando tem faísca. Entendeu? O negócio de recepção, então, quando tem faísca, ele fica mais sensível. Mas por que isso? O que estava acontecendo, né? A ideia vai vir assim, ó. Olha só, acompanha comigo. Tá? Ele pegou, tá? Eu tinha aqui imagina que isso daqui é um circuito elétrico. Tá? Nesse circuito elétrico, eu vou aplicar uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial vai ser aplicada ali, tem aqui um amperímetro, que é um leitor de corrente elétrica, não é isso? Eu tenho aqui uma plaquinha, certo? Onde, lembre-se que a corrente elétrica é nesse sentido, né? Corrente elétrica. Só que o movimento dos elétrons é no outro sentido, não é isso? O movimento dos elétrons é para cá, tá certo? Aqui, então eu estou cheio de cargas negativas, né? Certo? E aqui eu tenho uma outra plaquinha que está carregada positivamente. Tá? E vai chegar até aqui. Tudo bem? Essa placa, o que acontece? Ela estava aqui, se fizesse daqui no ambiente, sem fechar ela, o local aqui ia atrapalhar ela, porque ia ter vários átomos no local aqui que ia estar atrapalhando a fazer esse experimento. O que ele fez? Ele pegou e fechou isso. Tá? A ideia então foi fechar isso aqui dentro de uma campânula de vidro. Tá? Então ele foi fechado dentro de uma campânula de vidro e evacuado. Tá? Então fez o vácuo aqui dentro. Tá? O vácuo mesmo 100% é praticamente impossível. Né? Então eu vou escrever assim, evacuada. Mas o vácuo mesmo 100% lembrando a vocês que é praticamente impossível 100%. Né? Então ele fez isso. Aí o que acontecia? Não acusava, a corrente elétrica que isso aqui estava dizendo, por exemplo, ele não acusava nada. Não tinha passagem de corrente elétrica aqui. Então, como não passava corrente elétrica, o amperímetro indicava que a corrente era nula no circuito. É isso que aconteceu. Então, isso aqui não funcionava, não dava nada. Aí, o que aconteceu? Ele pegou e resolveu fazer o seguinte, ele resolve iluminar essa placa. E aí ele vai iluminando com várias cores. Por exemplo, ele começa com o vermelho. Lembrando vocês que o vermelho é que tem menor, né? Vamos lembrar aqui, ó. Vou pegar aqui o Roig-Biv. Né? Quanto mais para a direita, maior energia, não é? Então ele pegou lá, por exemplo, o vermelho. Né? O infravermelho primeiro. Tá lá o infravermelho desse lado. Ultravioleta do outro, né? O que aconteceu? Ele pegou, quando ele pegava o infravermelho, ele pegava e emitia uma radiação infravermelha aqui, ó,
sobre essa placa. Tá? Essa radiação infravermelha conseguia chegar aqui, geralmente aqui, e atingir aqui. Tá? Não acontecia nada. Não detectava nada, nada mostrava aqui. Aí fez com vermelho, não indicou nada. O amperímetro indicava que não tinha corrente elétrica ainda. Tá? Mesmo aplicando uma DDP aqui, hein? Não indicava nada porque não tinha como as cargas saírem dali e ir para lá, né? Aí fez com o alaranjado, fez com o amarelo, fez com o verde, azul, com anil, fez com violeta. Quando ele fez com violeta, começou a fazer o quê? Algumas cargas começaram a sair daqui e começaram a ir para lá. Então, começou a sair cargas aqui, elétrons, e começaram a ir para lá. Saiu outro elétron e ia para lá, porque tinha uma diferença potencial aplicada aqui, não tinha? Elétron com da repulsão, ele em busca da carga positiva, então ele ia para lá, certo? Então ele saía daqui e ia para lá, saía daqui e ia para lá, saía daqui e ia para lá. Aí o que aconteceu? Ele pegou, fez experimento, viu que deu certo para essa cor de luz. Ele pegou, fez com radiação ultravioleta. Deu certo também. Então acusava corrente elétrica no amperímetro. Tá, aí ele viu isso aí, ele percebeu isso aí. O que ele fez? Ele falou assim, irmão, e se eu tentar, eu vou colocar o vermelho de novo, vou aumentar a intensidade. Se eu aumentar a intensidade da luz vai dar certo, né? Então ele colocou uma luz mais fraca, dele aumentou a intensidade dessa luz vermelha. Não deu certo a mesma coisa. Foi aumentando, 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 não mudou nada. Fez isso com todas as cores aumentando a intensidade. Não deu certo. Quando ele fez isso com o violeta e aumentou a intensidade, opa, no violeta aconteceu o seguinte, quando era a intensidade bem pequena, ele indicava no amperímetro uma corrente bem pequena também. Quando ele aumentou a intensidade da radiação da radiação violeta que estava incidindo, o que aconteceu quando ele aumentava a intensidade? Tinha mais luz chegando, né, violeta aqui. Ele percebeu que o amperímetro indicava maior passagem de corrente elétrica. Conforme ele aumentava, aumentava também a corrente elétrica. Então ele percebeu isso. Então ele chegou à seguinte conclusão, Philippe Lenard, né, chamar de Lenard, que era o assistente então de Hertz, tá? Philippe Lenard, Philippe escreve assim, tá, pessoal? Tá, mas eu vou colocar só Lenard, que é o que vocês vão ouvir falar mais. Lenard, ele resolve fazer esse experimento, né? E aí quando ele vai aumentando ali, que aconteceu isso, não foi dessa maneira? Tá. Então o que ele percebe? Tá? Que a indicação de corrente elétrica só ocorre quando? Quando então a frequência é maior do que a frequência mínima. Então, olha só, então o efeito fotoelétrico somente é observado o efeito é o efeito fotoelétrico, tá? Para frequência maiores ou iguais à frequência mínima. Então, o efeito somente é observado para frequências maiores ou iguais à frequência mínima. Por que isso? Lembra que só ocorreu para o violeta? As outras não ocorreu porque não tinha frequência suficiente. Então tem que ter uma frequência mínima para isso. Por quê? Porque a energia devia estar relacionada de alguma maneira com isso aqui. Então determinada frequência conseguiria dar certo isso. Outras não, porque tem maior energia. Mas até então não sabia disso. Não pensou nisso aqui ainda. Tá? Porque não tinha a ideia ainda de Planck, que vai vir com isso. Essa ideia vai ser Einstein. Tá? Então Lenard, ele percebeu isso. E aí ele percebeu que para frequências maiores ou iguais à frequência mínima, para frequências maiores ou iguais à mínima,
Conforme aumenta a intensidade, conforme aumenta a intensidade, a corrente aumenta. Então, depois que eu atingir a frequência mínima, tá? Se eu aumentar ou diminuir, o que vai acontecer? Vai estar ali usando a corrente elétrica. Agora, se eu pegar, por exemplo, e aumentei a intensidade e a frequência já é maior do que a mínima ou igual, aí vai aumentar a intensidade que indica de corrente elétrica. Ou seja, o amperímetro vai indicar uma corrente elétrica maior. Tudo bem? Tá. Então, isso aqui sabia que estava acontecendo. Tá? Tinha-se essa ideia do efeito fotoelétrico, mas só que não tinha uma explicação ainda mais completa. Sabia que isso acontecia. Isso aqui foi observado experimentalmente e matematicamente. Como explicar isso que está acontecendo? Então, faltava a parte matemática disso, para explicar, para juntar o experimento, tá? Esses conceitos, com a parte das contas. Faltava alguma coisa para encaixar, para fechar. Então não se sabia como fechar ainda. E já se conhecia também o seguinte, olha só a ideia, acompanha comigo, ó. Antes de fazer esse experimento, Lenard já sabia o seguinte, que quando ele fazia um eletroscópio, lembra o que é eletroscópio? Bom, vou lembrar vocês agora. Imagina que eu tenho um vidro, aqui qualquer, tá? E dentro desse vidro aqui, eu peguei e coloquei aqui um ferro, né? Tem um ferrinho aqui, ó. E aqui eu coloco o papel alumínio, né? Por exemplo, papel alumínio. A folha de papel alumínio, certo? Tem duas folhinhas de papel alumínio ali. E aqui eu coloco um material condutor. Então, ó, imagina o seguinte, eu tenho uma esfera condutora aqui, eu tenho um bastão condutor aqui, esse bastão chegou até aqui, e no finalzinho tem tipo um negocinho assim, um encaixe, um ganchinho, onde eu coloco aquele papel alumínio que você usa para assar carne, por exemplo. Né? Aqui lá. Aqui e aqui. O que acontece? Como ele está neutro, não está carregado, as duas folhas ficam tocando uma na outra, as duas folhas. O que acontece se eu eletrizar ele? Se eu, por exemplo, eletrizo ele, eu forneço elétrons. Tá? Eu peguei e forneci elétrons para ele aqui. Quando eu forneço elétrons, os elétrons vão vir para cá e aqui, ó, vão ficar elétrons aqui nesse aqui e nesse aqui. E elétron com elétron dá repulsão, não dá repulsão? Então vai ter uma repulsão entre elas. Quando tem uma repulsão entre elas, as placas se afastam. Então essas duas aqui, essas duas laminazinhas que tem aqui e essa aqui, uma afasta da outra. Por quê? A elétron com elétron dá repulsão, então tem um afastamento entre elas. E se eu colocar mais elétrons, afasta mais. E se eu retirar um pouco de elétron, afasta menos. E se eu retirar os elétrons daqui? Se eu conseguisse tirar esses elétrons daqui? Conforme eu vou diminuindo o número de elétrons dele, né, que estava com excesso, ele vai aproximando, até o momento que eu tirar tudo, ele se encosta novamente. É isso que ele vai fazer, tudo bem? Então, isso aqui ele acusa o quê? Se um corpo está ou não carregado quando eu encosto nele. Tudo bem? Entendeu a ideia? Seria isso. Sabe o que o pessoal descobriu? Descobriu o seguinte, que quando ele eletrizava isso aqui, esse eletroscópio, quando eletrizava esse eletroscópio, deixava ele com excesso de elétrons, o que aconteceu? Ele pegava, se ele iluminasse isso daqui com uma radiação, tá? Imagina aqui, ó, que eu vou iluminar isso aqui com uma radiação. Pensei lá no Roig-Biv, se eu pegar o vermelho não acontecia nada. Se eu colocar o alaranjado não acontece nada, o amarelo não acontecia nada. Mas quando eu colocava o violeta ou ultravioleta, eu retirava os elétrons aqui. Eu arrancava esse elétron daqui e ao arrancar o elétron as folhas se juntavam. Quando que eu percebi que arrancou os elétrons? Porque as plaquinhas que estavam separadas, elas se encontram novamente. Então esses elétrons saíram dali. Alguma coisa retirou. O que retirou? Foi essas radiações que chegaram até aqui. É daqui que veio a ideia desse experimento, tá? Quando você primeiro pensou nisso. Fizeram isso, né? Para depois pensar em fazer isso aqui. Mas só que até então o que acontece? Lenard chega a essas conclusões, né? Voltando aqui então, ele percebe então que nós temos o quê? Que o efeito só ocorre para a frequência acima da frequência mínima, né? Menor que isso não ocorre, para frequências menores do que a frequência mínima não ocorre o efeito. Então era necessário o quê?
uma explicação teórica. E quem vai vir com a ideia da explicação teórica? Einstein, né? Através de contas, né? Einstein vai vir com a explicação disso. E vamos lá, o que o Einstein fez então? Então, quem é que vai dar finalmente, assim, finalizar a ideia do efeito fotoelétrico? Einstein. Aí qual é a ideia de Einstein então? Vamos lá. Einstein pensa no seguinte, pessoal. Einstein ele chega à seguinte conclusão. Ele pensa assim. Bom, se nós temos que lá para Planck a energia era quantizada, então provavelmente aqui deve ser quantizado também. Por que isso? Porque, ó, lembra que o E igual a HF? Tá? A energia era quantizada então para Planck, é dado para essa equação. E eu tenho que o Roig-Biv, lembra do Roig-Biv? Tá. E quanto mais para a direita, maior a frequência, não é? Então, se para a direita eu aumento a frequência, então o que acontece? Eu aumento junto quem? A energia, não é isso? Então tá. O que o Einstein pensou? Ele pensou o seguinte, galera. Ele pensou assim, se eu pego e vou tentar retirar esses elétrons com uma determinada cor, por exemplo, vermelho, e eu não estou conseguindo é porque a energia não é suficiente para retirar aquele elétron de lá. Quando eu vou para o alaranjado e não conseguir também, é porque a energia não é suficiente para retirar aquele elétron. Vou para o amarelo, mesma coisa. E assim vai, até chegar o momento que eu consigo retirar aquele elétron. Se eu conseguir retirar aquele elétron, é porque eu forneci a energia suficiente para retirar de elétron. Tá? Tá. E se eu aumentasse, por exemplo, se eu conseguir fazer de conta retirar com o anil, aí eu coloco violeta, retirei elétron também. Eu vou para o ultravioleta, retirei também. Bom, mas eu estou aumentando a energia, o que está acontecendo com esse excesso, essa quantidade a mais de energia que eu estou fornecendo? No que está sendo transformado? Entenderam a pergunta? Porque se eu conseguir já, vamos imaginar que eu consegui retirar elétron, faz de conta que com o azul, vamos colocar o azul aqui. Tirei elétron já com o azul. Se eu conseguir retirar elétrons já com o azul, então quando eu vou para esse aqui, eu também vou retirar elétrons. Se eu vou para esse, também retiro elétrons. Se eu vou para o ultravioleta, vou colocar aqui UV, eu também retiro elétrons, certo? Tudo bem? Tá. Bom, se com esse eu ranquei esse, agora o que mudou de um para o outro, se são todos iguais? Concordam que daqui para cá eu tenho maior frequência, mas eu tenho junto maior energia? Então eu estou fornecendo mais energia para retirar elétron, não estou? Aqui mais ainda, aqui muito mais energia para retirar o elétron, não é? Mas eu estou retirando o mesmo elétron. E o que está acontecendo então, afinal de contas? O que eu estou fazendo? É o seguinte, a ideia é a seguinte, se eu estou fornecendo energia e estou conseguindo retirar elétron, tá? E a partir disso eu também ainda continuo retirando elétron, deve estar acontecendo alguma coisa com essa sobra de energia. Porque a energia não pode ser criada, não pode ser destruída, simplesmente transformada. E esse excesso de energia, no que está sendo transformado? Porque eu estou fornecendo mais, eu estou retirando o mesmo elétron. Aí tá. Aí ele também pensou no quê? Quando ele pegou, fez experimento, ele tinha lá a placa, que ele emitia uma radiação sobre essa placa, tá? Ele percebeu quando ele trocava a placa, do qual era feito, mudava também a tipo de cor de luz que eu conseguia retirar. Às vezes, com uma determinada placa, eu tirava com o azul, a partir do azul eu conseguia tirar, qualquer um acima desse. Aí, já com outra placa, eu só conseguia a partir do anil. Outra placa, quando eu colocava, eu só conseguia a partir do violeta. Outra placa, nenhuma das cores visíveis, somente ultravioleta para retirar o elétron. Opa, então cada uma tem uma dificuldade um pouco diferente. Se cada uma tem uma dificuldade um pouco diferente, essa quantidade de energia para retirar é chamada de função trabalho. Então ele chamou o seguinte, ele colocou que a energia necessária para retirar o elétron, a energia necessária para retirar o elétron era a função trabalho. Então a energia para tirar o elétron então, é chamada de função trabalho, que ele chamou de φ. Φ, tá? O φ maiúsculo. Então a energia necessária para retirar esse elétron era o φ maiúsculo. Tá. Agora vamos parar para analisar. Por exemplo, faz conta que eu tirei com o anil. Se de repente com o anil eu já estou tirando, se eu fornecer esse aqui e o resto? Se eu fornecer, por exemplo, tirei com o azul e aí eu vou com o anil. E o excesso?
porque eu estou fornecendo mais do que era necessário. E aí o que está acontecendo? Sabe qual foi a brilhante ideia de Einstein? Ele chegou na seguinte conclusão, que a energia que estava chegando aqui era o E, que é igual a HF. Essa é a energia que chegava, certo? A energia para retirar esse elétron daqui, para arrancar esse elétron daqui e fazer ele se movimentar, ele chamou de função trabalho. Tá? Chamou de função trabalho. Mas e aí o que acontecia? Quando ele retirava essa sobra, porque quando ele fornecia mais do que era necessário, o que acontecia? Se transformava em energia cinética. Porque a energia não pode ser criada, a energia não pode ser destruída, simplesmente transformada. Então isso aqui, quem que é? Energia cinética. Às vezes, eles vão chamar isso aqui de K, tá? Da letra K. Isso aqui é quem mesmo? É a função trabalho. E a função trabalho depende do que é a placa, né? Função trabalho. Tá? Então depende de que elemento que é formada a placa, né? Tem placa que é mais fácil de tirar elétrons e tem outros que são mais difíceis. Então depende de qual placa que é, ele tira mais fácil ou não. Tá? Aí o que nós temos? Bom, olha só o que ele chega à seguinte conclusão. A energia que ele forneceu, uma parte dela foi para a função trabalho, ou seja, para retirar o elétron, tá? E mais uma parte se transformou em energia cinética. É claro que isso só a partir do momento que eu consigo retirar o elétron, não é isso? Só a partir do momento que eu consigo retirar o elétron, então, daquela placa. Então, o E é quem? É o HF, que é igual à função trabalho mais a energia cinética. Aí, a energia cinética é igual a HF, que é a energia que ele forneceu através do fóton, isso aqui chamado de fóton. Tá? Que ele chama de fóton, então, HF, chama de fóton, menos a função trabalho, certo? A função trabalho depende do quê? Isso aqui depende da placa, depende do que é feita a placa, depende do que é feita a placa. Quem que é esse aqui? Esse aqui é a energia que está incidindo. É a energia do fóton. A energia do fóton está incidindo. A energia do fóton que incide. Isso aqui é quem mesmo? Energia cinética. Então, o excesso de energia que era fornecido se transformava em quê? Se transformava em energia cinética. Então ele utilizava isso aí para o movimento, ou seja, sair com uma velocidade maior. Certo? Era isso que acontecia. Então o excesso de energia, então a energia não podia ser criada nem destruída. Então o excesso era energia cinética. Era isso. Tudo bem? Tá. Agora o que nós temos aqui? A energia mínima é quando a energia cinética é igual a zero. Então para a energia mínima, então, a energia cinética é igual a zero. Se a energia cinética é igual a zero, como vai ficar ali na equação? Vamos lá? Zero, que é a energia cinética, é igual a H vezes a frequência mínima, necessária para retirar, menos a função trabalho. Portanto, colocar aqui o símbolo de portanto na matemática, a frequência mínima para retirar é quem? Isso aqui vai para lá, fica positivo, vai ficar função trabalho dividido por H. Essa é a frequência mínima. Então eu pego a função trabalho dividido por H. A função trabalho depende do elemento químico que é feita essa placa. Tudo bem? Então, função trabalho dividido por H. Aí eu vou chegar, então, qual é a frequência mínima para se retirar os elétrons dessa placa aqui, então. Tudo bem? Certinho? Então, tá. Nós temos aqui. Mas, isso aqui, se você parar para analisar, é uma função de primeiro ou segundo grau? É uma função de primeiro grau, porque não tem nada elevado ao quadrado, não é isso? Então, eu consigo representar isso aqui através de um gráfico também. Vamos lá. Acompanhem comigo.
Então, nós temos o que então no gráfico? Seguinte, montando um gráfico aqui, ó. Aqui eu vou colocar a energia cinética. Aqui vou colocar frequência. Certo? Aqui eu vou colocar 0. Aqui eu vou colocar a frequência mínima. Chamado também de frequência de corte. Frequência de corte, FC. Chamar de FC, certo? Beleza. Para frequências, ó, aquilo ali é uma função de primeiro grau, não é? Olha aqui. Primeiro grau, não é isso? É uma equação de primeiro grau. Tá. Se é uma equação de primeiro grau, a energia cinética, que é igual a HF menos a função do trabalho, não é isso? Tudo bem? Se a energia cinética é 0, isso daqui é 0, certo? O que vai acontecer? A energia cinética é 0, está aqui. Então a frequência é a frequência mínima, vai estar aqui. Beleza, já temos isso. Agora, e se a função... e se a frequência é 0? Quanto que é? Se a frequência for 0, quanto que é a energia cinética? Frequência é 0, energia cinética é menos φ, não é menos φ? Então a energia cinética é menos φ. Vou colocar que aqui é menos φ, que é a função trabalho. Certo? Então vamos lá. Energia cinética, ó. Se F igual a 0, se a frequência for igual a 0, EC igual a menos φ. Isso que eu usei. Então o valor da energia cinética é menos φ. O valor da energia cinética é menos φ. Certo? Tá. Agora que nós temos, isso aqui não é uma equação de primeiro grau? É, não é? Tá? Beleza. Temos outra coisa? Temos. E se a energia cinética é igual a 0? Então o que vai acontecer? HF menos φ. Opa, perdão. 0 igual a HF menos φ, não é? Então eu tenho que a minha frequência mínima é igual a quem? Função trabalho dividido por H, que nós já tínhamos. Que é esse aqui. O valor disso aqui é isso aqui. Tá. Como é uma função de primeiro grau, eu tenho que ligar os dois pontos. Vou ter que passar por aqui e por aqui. Mas existe energia cinética negativa, como se eu estivesse voltando para a placa? Não, né? Antes não retira elétron, né? Só quando atinge essa frequência mínima. Então, olha aqui a reta que eu vou fazer agora. Acompanhe comigo essa reta. Eu vou traçar uma reta pontilhada aqui, ó. Daqui para frente, ó. Vou ter que passar por esse ponto. Agora eu digo para vocês, daqui até aqui, ele retirou elétrons para frequências menores do que a frequência mínima, ele retira elétrons. Se não retira elétrons, então não vai ter energia cinética, não é? Então você vai ter energia cinética a partir daqui, ó. Então aqui é só pontilhado, mas só que só retira energia cinética acima disso aqui. Então para retirar elétrons, só frequências acima da frequência mínima. Então a ideia do gráfico seria essa. Nós vamos fazer exercícios então para começar a aplicar essa ideia aqui. Isso aqui é a frequência mínima, chamada de frequência de corte. Essa interpretação é a interpretação de Einstein. E aí o que chega à conclusão então que nós temos? Seguinte, a energia que está relacionada a essa placa, então, acontecia devido ao quê? Porque é uma energia quantizada. Então, provava novamente que as ideias de Planck estavam certas, estavam corretas.
Então Planck realmente tinha razão com relação à energia ser quantizada e não receber qualquer valor. Tudo bem? Então, isso aqui prova que Planck está certo e Einstein consegue interpretar de maneira matemática, mostrando que estava certo também Planck e conseguiu interpretar as equações, então, também de Lenard, tá? Que ele pegou já tudo, lembrando que ele era assistente de quem mesmo? Hertz, tá? Trabalhava com Hertz, tá? Tudo bem? Então, isso aqui deixou a maneira muito mais clara a explicação. Isso aqui é utilizado onde? O efeito fotoelétrico. Sabe aquelas portas que tem interruptores de sinais? Quando você está chegando no local, ela abre automaticamente? Que lá ele está utilizando a ideia do efeito fotoelétrico. Tá? Existem inúmeras coisas hoje que utilizam o efeito fotoelétrico. Tá? E isso aqui já tornou-se até meio básico já, né? Mas só que é a ideia da física moderna, ela nasce praticamente daqui. Tá? Então ela está entre Einstein, né, e Planck. Mas só que geralmente o pessoal vai considerar como origem, né, da física moderna, a pessoa que criou mesmo a física moderna foi Planck, em 1900. Tá? O início da física moderna então não é tão nova assim, né? Mas é de 1900. É claro que ela vai receber algumas reformulações, vão ter algumas alterações, mas só que ela vai ficando mais, assim, avança mais a tecnologia. Ela ajuda a tecnologia a avançar. E avança de maneira muito mais rápida, tá? Vocês vão perceber nas outras aulas agora que isso aqui vai fazer uma extrema diferença. Por exemplo, o átomo de Bohr, tal. Nós vamos ver aqui qual é a ideia de Bohr para chegar nos postulados dele, tá? Beleza? Então tá bom. Siga comigo na próxima aula. Valeu, grande abraço.